o Davi para fazer a apresentação dele. Boa tarde a todo mundo. Vamos apresentar um pouco da proposta que está submetida a essa audiência pública para apreciação de toda a sociedade. Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre a proposta e das nossas justificativas para cada ponto, né? Primeiro falar dos motivadores. Por que a gente está sugerindo, pensou sobre o assunto sobre transferir as DITs. Primeiro porque as DITs são instalações de propriedade de transmissora, operadas por transmissoras, mas elas são do âmbito de distribuição. E como instalações de transmissoras, elas têm o planejamento centralizado. É feito o planejamento pela EPE, pelo OMS, em conjunto com o MME, com participação da ANEEL. Ocorre que esse processo é um pouco burocrático, e por ser burocrático ele é um pouco lento. Mas as instalações, por serem majoritariamente de distribuição, elas exigem um dinamismo maior no seu planejamento, na sua expansão, que não conversa um pouco com esse procedimento burocrático de planejamento. Acontece que com essa demora, acabam sendo adotadas soluções não ideais de planejamento. Dificuldade de expandir as DITs, instalações a partir de DIT, você acaba tendo que expandir instalações de rede básica, fazendo reforços a partir de DIT, ao invés de soluções que seriam menos onerosas ao consumidor final. Além disso, além dessa questão de planejamento, tem a questão da operação mesmo. Por quê? Porque parte da atividade de distribuição, atividade de distribuição que envolve não só operar redes de distribuição, mas planejar a expansão, planejar o crescimento da rede, parte dessa atividade é realizada por agentes que não são a distribuidora. Então, entre o sistema de transmissão e o usuário final, não existe só a distribuidora, existem outros entes fazendo planejamento e operando a rede pela distribuidora. E quando uma atividade é realizada por mais de um agente, isso gera, além de ineficiências, dificuldade de você atribuir responsabilidades. O resultado é uma menor qualidade de atendimento ao usuário final. Outro problema relacionado às DITs são as regras diferenciadas de acesso. Apesar de serem instalações de distribuição, pelo proprietário da instalação ser diferente, o usuário que se conecta a uma DIT ele tem regras diferenciadas de acesso. O usuário que se conecta em uma instalação de distribuidora está submetido ao PRODIST. Aqueles que se conectam em DIT estão submetidos ao procedimento de rede, que normalmente tem padrões superiores. Então, vamos supor, no nível de 138 de 88 kV, dois usuários iguais são submetidos a tratamentos diferentes, porque o dono da instalação que ele está se conectando é diferente. Então, a gente encontrou uma janela de oportunidade de fazer a transferência das DIT, seria a amortização dos ativos promovida pelo MP 579. Boa parte desses ativos já foi amortizada, ou está sendo amortizada, pelos efeitos da medida provisória, que depois foi convertida em lei. Então, para promover essa transferência, seria apenas a amortização dos ativos que entraram em operação depois da medida provisória. Então, solução para esses problemas que eu relatei antes seria transferir as DITs para distribuidoras, de forma a consolidar o nível de tensão de 230 kV como um limiar entre transmissão e distribuição. Acima de 230 kV seria transmissão e abaixo distribuição. Isso obedece a uma filosofia de que o nível de tensão deve ser o limite entre as atividades de transmissão e de distribuição, e não a função da rede. Porque a distribuidora também, já hoje, ela opera rede de importância sistêmica. E rede sistêmica não quer dizer que a rede tem que ser de uma transmissora. Então, a gente não vê relação a isso nem no arcabouço legal, nem no arcabouço normativo da ANEEL. Então, a gente entende que deve se consolidar o nível de 230 como esse limiar. Fazendo isso, a gente deixa a distribuidora inteiramente responsável por interligar o sistema de transmissão ao usuário final, e aí acaba com boa parte daqueles inconvenientes que a gente citou antes. Antes de fazer essa proposta, antes de abrir a audiência pública, a gente questionou a Procuradoria aqui da ANEEL se há embasamento legal para fazer isso, se a ANEEL poderia determinar uma transferência compulsória das DITs.
Em resposta, a PGE entendeu que sim, que inclusive isso já estava previsto inclusive nos contratos de concessão tanto das transmissoras quanto das distribuidoras, né? A gente sabe que o processo de transferência não vai ser fácil, vai ser bem tortuoso, vamos enfrentar algumas dificuldades ao longo do caminho, mas a gente entende que esses inconvenientes são menores do que o inconveniente de você conviver com a DIT. O fato dela existir há décadas ou há vários anos não implica que elas devem ser perpetuadas, né? A gente pode enfrentar esses inconvenientes das transferências, serão menores do que conviver com a gente daqui para frente. Então a gente editou uma minuta de resolução normativa disciplinando transferências. A gente trata das instalações que devem ser transferidas, das distribuidoras que devem incorporar essas instalações e das condições gerais para a transferência. Sobre os ativos a transferir, então, subestações com nível de tensão primária abaixo de 230 kV seriam integralmente transferidas para as distribuidoras, porque são puramente de distribuição. Subestações de rede básica de fronteira, aquelas que têm um nível de transmissão e pelo menos um nível de distribuição, a gente estabeleceu da seguinte forma: o barramento secundário do transformador de fronteira permanece com a transmissora, então até o transformador de fronteira e seu barramento secundário continua com a transmissora, daí para frente passa para a distribuidora. E as linhas de distribuição que hoje são DIT, a gente transferiu para a distribuidora de modo a buscar que o acessante chegue ao ponto de conexão. É claro que isso tem exceção. Então é o seguinte, as instalações estão aparecendo aí, rede básica, transformador de fronteira e esse barramento seriam de propriedade de transmissora. O resto, a partir do barramento de fronteira e das entradas de linha, seria de distribuidora. Esse projetor aqui está melhor. Então as instalações que estão com fundo verde seriam de propriedade, permaneceriam sob propriedade da transmissora. Continuaria existindo as DITs no barramento de fronteira, o próprio barramento de fronteira e as entradas de linha seriam DIT, e daí para frente seria sistema de distribuição, esse que está em área azul. As entradas de linha ela tem uma regra específica que o acessante permanece, passa a incorporar a entrada de linha do seu acesso. Por que a gente resolveu não transferir o barramento de fronteira para a distribuidora? Primeiro porque a gente notou poucos problemas relacionados ao barramento. Esse barramento continuaria sendo DIT, mas a gente não verifica esses problemas de expansão, problemas de planejamento ligados ao barramento de fronteira. Então, aqueles motivadores eles não se aplicam muito bem ao barramento de fronteira. Segundo, porque ao transferir o barramento de fronteira para a distribuidora detentora da área de concessão, você acabaria por gerar um monopólio de acesso à rede básica. Cada distribuidora só poderia acessar a rede básica dentro da sua área de concessão. A partir do momento que ela passasse para outra área de concessão, necessariamente ela teria que acessar a distribuidora. E isso geraria, entre aspas, um monopólio de acesso à rede básica. Então a gente preferiu deixar nessa proposta inicial o barramento de fronteira como propriedade da transmissora. A gente editou as instalações e as distribuidoras que deveriam receber a partir de informações que estavam aqui disponíveis para a gente. Mas a gente sabe que Brasil afora tem muitas exceções, são muitos casos excepcionais. Então a gente estabeleceu regras objetivas, regras diretas, sabendo que existem casos excepcionais. Então a gente espera que nessa audiência pública os próprios agentes indiquem que essas excepcionalidades, as particularidades de cada caso concreto, né? Por exemplo, o nível de distribuição atendendo somente ao sistema auxiliar da usina. Pela nossa regra geral, esse nível de tensão seria transferido para a distribuidora, só que operacionalmente não faz muita lógica. Então, a gente espera que isso seja indicado, por exemplo, na audiência pública. O segundo nível de distribuição, atendendo a sistema de geração, equipamentos isolados, às vezes só um banco de capacitor seria transferido pela nossa regra geral, e não tem muita lógica você transferir dentro de uma subestação, dentro de um pátio, apenas um equipamento, um banco de capacitor, um banco de reator, ou um transformador de aterramento. Então a gente sabe que, apesar dessa regra geral, vai ser necessário dar tratamento específico a muitos casos concretos, e a gente espera que esses casos concretos apareçam na forma de contribuição dessa audiência pública. Quanto aos prazos, a gente estabeleceu inicialmente prazos de transferência dos ativos em operação de até 3 anos após a publicação da resolução.
Os ativos que já estão autorizados, mas não entraram em operação ainda, são aqueles que estão em construção ou foram planejados. A transmissora termina a sua construção e logo depois do comissionamento a distribuidora incorpora. Depois do prazo, independentemente de ter havido incorporação ou não, a distribuidora passa a se responsabilizar por operação e manutenção e a transmissora deixa de receber a RAP. Por que isso? Como a transferência da DIT é um ato que depende tanto de transmissora como de distribuidora, a gente tem que pensar uma forma de incentivar os agentes a não ficar protelando essa transferência além do prazo regulamentar. Então, depois do prazo regulamentar, a transmissora ela não tem nenhum incentivo em permanecer com esses ativos, porque ela deixa de receber a RAP. E a distribuidora ela passa a ser responsabilizada pelo OIM, então ela não tem também nenhum incentivo a ficar protelando o recebimento do ativo. Bom, os efeitos da transferência a gente procurou calcular tanto para a distribuidora quanto para as transmissoras. A gente estabeleceu a indenização prévia dos ativos a serem incorporados, a gente amortizados, que já estão amortizados pelos efeitos da MP 579, então a incorporação é sem ônus para a distribuidora. As ITs não amortizadas seriam mediante pagamento prévio do valor não amortizado do ativo. Esse valor não amortizado do ativo seria calculado de acordo com o banco de preços da ANEEL. A gente fez um exercício aqui de calcular qual é o impacto para cada distribuidora, quanto de cada distribuidora teria que investir para incorporar as ITs não amortizadas na sua área de concessão, e a gente chegou aos valores que vocês estão vendo aí, né? E comparou esses valores de investimento de cada distribuidora com o montante que ela já vem investindo anualmente no PDD. Como a gente não tinha como saber se as entradas de linha iam ser transferidas ou não, para saber disso a gente teria que abrir cada unifilar de cada subestação de fronteira, a gente resolveu achar o teto, resolveu ser conservador na nossa estimativa e estabelecer, e para efeito de cálculo, a gente considerou que todas as entradas de linha seriam transferidas para a distribuidora, mesmo sabendo que essa não é a proposta. Porque para saber as que efetivamente iriam ou não, a gente teria que abrir cada unifilar. Então a gente fez o seguinte, olha, vamos achar o teto para saber qual o investimento máximo que a distribuidora teria que fazer. Nessa tabela a gente está mostrando apenas as maiores, tá? As distribuidoras com maiores indenizações e com maior comprometimento do PDD. Então, a gente estabeleceu o pagamento prévio dos valores não amortizados pelo banco de referência da ANEEL. Chegamos à conclusão que isso geraria um baixo comprometimento do investimento das distribuidoras, como via de regra geral, né? A regra é que o investimento haveria baixo comprometimento. Tem casos específicos que o comprometimento é significante, mas casos específicos a gente trata como exceção, não trata na regra, né? E isso ajudaria na recapitalização das transmissoras. Você pagar essa indenização previamente, você daria um capital maior para as transmissoras de forma mais imediata. Quanto aos custos de OIM, após a incorporação, a distribuidora passa a ser responsável pelo OIM. O reconhecimento desses custos de OIM seguirão as regras normais do processo tarifário. Que seria o quê? A partir da revisão tarifária posterior à transferência, esse custo de OIM seria reconhecido para a distribuidora, como qualquer obra normal. E a transmissora, evidentemente, deixa de receber pelo OIM após a incorporação. O fluxo financeiro seria da seguinte forma. A distribuidora hoje paga uma RAP, que é composta basicamente do CAPEX, do capital investido pela transmissora, e para remunerar o OIM. Essa RAP ela continuaria pagando. A RAP que a distribuidora paga para a transmissora está lá reconhecida na TUSD. No momento da incorporação, a distribuidora faz a amortização do ativo. Então, a distribuidora investe e pagaria para a distribuidora. Lá na revisão tarifária periódica posterior à incorporação, é que a distribuidora teria o CAPEX investido a título de amortização e o OIM reconhecido na revisão tarifária posterior e ficaria recebendo por isso depois. Tá? Quanto às transmissoras, os impactos seriam esses. Né? Lembrando que isso aqui, de novo, são valores tetos, considerando que todas as entradas de LIA seriam transferidas, mesmo sabendo que não é isso que a regra propõe. A gente fez esse cálculo por simplicidade. Né? Então, a gente calculou a indenização que tinha a receber de acordo com o critério estabelecido na norma, e a RAP reduzida, a RAP que a transmissora deixaria de receber do ativo.
a gente entende que tem valores bastante significativos para algumas transmissoras, mas tem a possibilidade de revisão tarifária extraordinária das transmissoras, tem seu rito próprio, que não é tratado nessa resolução. Então, se alguma transmissora entender que para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro precisa de uma revisão tarifária, ela pode pedir a revisão tarifária extraordinária nos moldes do PRORET. Condições gerais, outras condições gerais. É válido ressaltar que a transferência das IGs não afeta a rede operativa do ONS. O fato de mudar o proprietário não muda a importância que a rede tem para o sistema. Então, a rede que antes era operada pela transmissora passa a ser operada pela distribuidora e fazendo parte da rede operativa do ONS. Prazo de 3 anos, como eu já falei. E quanto às pendências das instalações transferidas, a gente tem que a distribuidora... a pendência não pode atrapalhar a transferência do ativo. Então, se a distribuidora receber algum ativo com pendência, ela deve sanar essa pendência tributária, ambiental, fundiária, etc. E depois a transmissora faz o ressarcimento pelo valor gasto da distribuidora. Era isso. Muito obrigado.